Pronto-socorro lotado, cheio de pacientes, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. Eu sei que não é fácil, mas é tudo um treinamento de olhar, tá? E como que a gente pode deixar esse ambiente mais organizado? Foi criado classificações de risco para isso, certo? Então, aquela que você está vendo lá de vermelho, laranja, amarela, uma escala, né? A gente vai falar do Manchester para vocês, que foi criado e foi desenvolvido Manchester, na Inglaterra, e em vários hospitais lá, e usada no mundo inteiro porque dá certo. Você organiza melhor o atendimento. Então, não é por ordem de chegada, é por ordem de gravidade, ok? A intenção é organizar o fluxo de assistência, estabelecer prioridades e que esse paciente seja atendido no tempo adequado. O que já aconteceu comigo? Estava de plantão, médica recém-formada, né? É sempre assim. E aí chegou para mim uma criança com um quadro de exacerbação de asma, tiragem subcostal, intercostal de fúrcula. A criança estava muito ruim. E na hora que eu olhei, eu falei: caraca, essa menina estava criada como verde. O que aconteceu? Ela chegou para mim, ela era nitidamente amarela, estava com um desconforto respiratório importante. Ela era amarelo. Mas o que acontece? Fica esperando, demora muito, muito tempo para o atendimento. A criança vai piorando, às vezes os pais não se ligam para falar: oh, olha aqui, meu filho piorou. E aí, para tentar agilizar o atendimento, né? Acabava que chegava para a gente muitas vezes pacientes que eram verdes, já tendo pior e amarelo. Já aconteceu essa acidose diabética também, de ficar esperando o atendimento e aí chegar, tipo, quando entra no consultório, a criança tá meio comatosa, torporosa. Então, assim, é bem complicado isso. É importante também treinar, tá? Tanto o pessoal da administração, que é aquela simpatia, né? O pessoal que fica ali na frente, em sua grande maioria, é uma simpatia, é um. Eu sei que é difícil, né? Você tá lá de cara, assim, é difícil. Mas, assim, tentar deixar o ambiente o menos desagradável possível, né? Então, assim, treinar a equipe que tá ali para ver mais ou menos, né? Como que o paciente tá e tal. Se ele vê que não tá legal, chama a enfermeira triagem. Se a enfermeira vê que não tá legal, me chama o médico. Então, assim, a gente fazer uma escala e uma organização para que os pacientes sejam bem atendidos, para não ficar esperando tanto assim, tá? Isso que eu tô falando, eu sei que você deve estar botando milhões de empecilhos na sua cabeça. Tipo, no serviço que eu trabalho não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu sei que é difícil, mas assim, vamos tirar a palavra não dá e vamos pensar, será que dá? Né? São coisas para a gente se pensar. Porque se tudo você achar que não dá, nunca vai melhorar. Vai ficando um ambiente cada vez mais desagradável de você trabalhar. É desagradável para o paciente, é desagradável para todos os colegas que estão ali em volta. E aí vira uma situação muito ruim, muito difícil. E que não precisa ser, tá bom? Certo? Beleza? Então, quais são os objetivos principais dessa classificação? Determinar qual que é a área de atendimento. Paciente verde vai esperar ali, vai ser atendido no consultório. Paciente amarelo, vermelho, vai para a sala de monitorização, já entra lá direto para a sala de estabilização. Então, a triagem serve para isso, para identificar onde ele vai, reduzir as superlotações. Então, você vai atendendo os pacientes conforme a necessidade. E aqueles azulzinhos que foi ali para renovar a receita, não sei o quê. Se tiver muito cheio, chega uma hora que eles desistem, né? Então, é isso mesmo. Não atrasar atendimento dos casos críticos, certo? Uma vez, eu não sei se vocês já viram, tá? É, isso aqui a gente já fofoca, nem sei, tá? Certinho, 100%, não vi defesa do médico depois, mas o que eu vi na manchete da televisão, né? Tava assim, que tinha uma senhora na fila de espera, com diabetes grave, sonolenta, prostrada, o parente filmando, óbvio, né? Chegou na sala de estabilização e falou assim: a minha mãe tá passando muito mal, minha mãe não tá passando bem. E o médico virou e falou assim: eu preciso da ficha. Sem a ficha, não tem como atender. Gente, muito cuidado com isso, porque hoje as pessoas têm celular para tudo quanto é lado, tem filmagem, gravação e tudo mais. E se o paciente, se alguém está falando da família que não está bem, não custa nada você ir lá dar uma olhada. Não custa, tipo, levanta. Não custa. Por quê? Depois, essa senhora, infelizmente, acabou falecendo depois. Eu não me lembro qual que era a situação. Se fala assim, uma diabetes grave, tá? Mas eu não sei realmente qual foi a situação, qual era a situação clínica dela e tudo mais, se houve ou não atraso de atendimento. Mas olha que situação que fica, né? Então, assim, se alguém tiver da família falando que tá passando mal, vai lá olhar que pode ser que seja realmente muito mal. E aí você não precisa de papel para você atender o paciente, tá? Eu sei que muitas vezes precisa para prescrever. Se tiver um paciente muito grave, tem um carrinho de emergência ali, que não precisa de prescrição assim, não. Manda abrir o carrinho lá, que eles vêm lacrado, né? Para você poder prescrever as medicações. Beleza? Certo? Você
Permite avaliações contínuas e periódicas, que você sabe qual que é a classificação do paciente. Então, você sabe já qual paciente você precisa ficar mais em cima. Você consegue orientar procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Então, por exemplo, tem um paciente que é verde, mas tem alguns exames que você solicitou. Você vai falar para a mãe, atendeu, você fala, ó, você vai em tal lugar, explicar e tal. E a própria classificação do paciente, ela vai dando também prioridade nos exames complementares. Então, vai orientando. Tudo isso para ser feito, para reduzir o tempo de espera, tá? Nessa época de Covid, pandemia, o paciente chegava muitas vezes no consultório já com o exame do Covid. Na sala de espera, se perguntava, é suspeita de Covid? Ah, é. Então já fazia o teste rápido e aí chegava para você no consultório já com o teste rápido, né? Então isso daí também ajuda, otimiza, certo? Otimização de recursos, melhoria na gestão, diminuição dos gastos quando você faz essa classificação de risco, tá? E aí também o ideal é que todo mundo no serviço tem uma linguagem própria e comum. Então, por isso que existe uma classificação, um fluxograma, para que todo mundo fale a mesma língua. Porque, às vezes, chegou lá um colega, geralmente o enfermeiro, né, que faz a triagem, ele tá de bom humor, tá feliz, sei lá, dormiu em casa e tarará, e ele chega super de bom humor, e aí pra ele todo mundo tá bem, não sei o que, lá ele faz uma. Aí chega um puto da vida lá, já tá 24 horas de plantão, super cansado. Vocês concordam que a capacidade de avaliação, independente do profissional, tá, gente? A capacidade de avaliação vai ser diferente? Vai ser. Você tem que ser uma pessoa muito madura, assim, muito, muito maravilhosa, para você não deixar o seu humor interferir 100%. A gente tem aí um pouquinho, né? Nosso humor varia algumas coisas. Então, assim, essa linguagem própria vai ajudar demais a uniformizar esse atendimento, tá bom? Beleza? Certo?